E os casos de síndrome respiratória aguda têm crescido, viu? Dados da Secretaria Estadual de Saúde apontam um aumento de 26% nas últimas semanas, comparado ao mesmo período do ano passado. E com a baixa temperatura, gente, e o clima seco, a tendência é que o vírus se propague, atingindo principalmente os idosos e as crianças. Para falar sobre os cuidados e a importância de manter a carteira de vacinação em dias, a gente vai trazer daqui a pouco, uma especialista que vai falar sobre essa assessoria técnica, sobre essa experiência e esse cuidado com a saúde que a gente precisa ter. Daqui a pouquinho eu apresento para vocês quem está aqui comigo, que é o advogado previdencialista Jefferson Maleski, que a gente vai falar sobre um outro assunto muito importante, que é a previdência para a zona rural. Aposentadoria para a zona rural, é isso mesmo? Existe essa aposentadoria? Quem trabalha na zona rural tem o direito? Tem sim. Os aposentados rurais, as pessoas rurais, os trabalhadores, eles têm regras diferentes, alguns requisitos diferentes daqueles que são os trabalhadores urbanos. Por exemplo, para o trabalhador urbano, ele precisa completar 15 anos de tempo de contribuição, seja com a carteira assinada, seja recolhendo os carnês do INSS. Já a pessoa do campo, ele não precisa contribuir 15 anos. Apesar de ser obrigatório, a lei ela dá uma chance que a pessoa ela só precisa comprovar 15 anos de tempo rural, de atividade rural. Então, os documentos que ela precisa juntar são documentos diferentes, documentos que provem que ela passou 15 anos na roça, simplesmente assim. Outro requisito mais brando é a idade. As pessoas rurais, os trabalhadores rurais vão poder se aposentar com menos idade do que quem trabalha na zona urbana. Dr. Jefferson, essas são diferenças importantes que a gente precisa passar até para o pessoal de casa aqui entender melhor, porque existe uma diferença muito clara entre a aposentadoria urbana, que é essa que todo mundo já conhece, todo mundo inclusive sonha em chegar um dia na aposentadoria, e tem a diferença da aposentadoria rural. Os principais pontos que são diferentes. A idade é o ponto principal que chama a atenção. Por exemplo, para um homem se aposentar por idade urbano, ele precisa ter 65 anos de idade e a mulher precisa ter 62. Isso não muda. Agora, se é um trabalhador do campo, o homem pode pedir aposentadoria com 60 anos de idade e a mulher pode pedir com 55. Então, para o homem diminui 5 e para a mulher diminui 7 anos. Então, isso é uma vantagem para quem mora no campo. Por que é essa vantagem? Porque entende-se que a pessoa que trabalha no campo, ela sofre mais, ela tem uma vida mais sofrida, ela tem uma vida de maior trabalho, então ela acaba envelhecendo mais nesse campo, por isso que a lei fala que ela tem direito de aposentar antes. Entendi, isso é muito importante até para o pessoal de casa entender, porque muita gente pensa que por trabalhar na zona rural, às vezes na sua própria casa, na sua própria fazenda ali, ela não tem esse direito, Mas existem documentos que são importantes para fazer essa comprovação, principalmente do período, é isso? Exatamente. As pessoas têm um mito que elas seguem que basta ter uma testemunhas, pessoas os vizinhos que sabem que ela mora na zona rural. Mas as testemunhas no direito previdenciário, elas só são válidas se a pessoa tem provas escritas. Tem documentos. E quais seriam esses tipos de documentos? Uma nota fiscal de compra de semente, ração, maquinário agrícola, uma nota fiscal de venda de alguma produção, venda a produção de mandioca ou um tomate, um contrato de comodato, um contrato de arrendamento, fichas médicas, odontológicas, onde mostre o endereço da pessoa na zona rural ou então que mostre a profissão dela como lavradora. Esses documentos são muito necessários e a pessoa deixa para se preocupar só quando chega perto da idade. E às vezes jogou fora a documentação, não guardou e isso acaba atrapalhando bastante. Entendi. E o senhor citou uma coisa importante aqui, que é a questão da profissão, a função ser lavrador. É obrigatório ou existem outras funções, outras profissões que entram nesse enquadramento da aposentadoria rural?
O lavrador é um genérico, né? Acaba sendo uma espécie, um gênero, né? Onde todos aqueles que trabalham no campo são classificados como trabalhador rural ou lavrador. Agora, o tipo de cada um vai depender de como ele trabalha. Eu posso ser, por exemplo, um trabalhador rural com carteira assinada. Eu tenho direito a me aposentar com essa redução de idade também. Basta que na minha carteira assinada tenha uma profissão relacionada à zona rural. Que pode ser um maquinista, um tratorista, um boiadeiro, a pessoa que tira leite, um boiadeiro, sim. Tem todos esses processos e esses nomes nessas profissões que estão dentro desse direito. Se a pessoa não tiver os documentos que comprovem, como o senhor citou aqui, um receituário médico, um comprovante de renda ali, um comprovante de endereço, ou às vezes um comprovante de compra, né, uma nota fiscal. Se ela não tiver nenhum desses documentos, justamente por não se preocupar, não guardar todos esses documentos de 10, 15, 20 anos atrás, a gente sabe que é difícil, né? Fazer o armazenamento disso tudo. O que ela faz? A minha sugestão é ela contratar um advogado. Por quê? A gente começa a fazer aquele trabalho de investigação, né? Ela tem os documentos, só que ela não sabe que ela tem. Então, às vezes não está em casa, mas precisa ir numa prefeitura, num posto de saúde, ela precisa ir num hospital, talvez até num cartório, para recuperar algum documento. Não é necessário ter documento de todos os 15 anos, mas pelo menos algum documento mais antigo, mais novo, para comprovar que ela está naquela vida rural há 15 anos pelo menos, né? Sim. E isso, alguém que já é da área, que já trabalha com o assunto, já sabe quais documentos fazer esse levantamento e até mesmo para fazer a pergunta para a pessoa: olha, você já foi num posto de saúde? Você preencheu a ficha? Qual o endereço e a profissão que você preencheu lá? Aquilo já serve como um documento. E essa pessoa que vai ter o direito, só para a gente encerrar aqui, para esclarecer, a última pergunta para o pessoal de casa ficar bem ciente e, claro, procurar, né? Porque o principal é isso, você procurar um advogado que entenda sobre para te auxiliar. Se essa pessoa que tem o direito da aposentadoria nunca ter pago nada do INSS, ela continua com esse direito? Na área rural, não é requisito que a lei ela dá uma chance que ela só precisa comprovar a atividade rural. Na área urbana é diferente. Então, se eu sou um trabalhador urbano, eu tenho que comprovar que eu paguei pelo menos 15 anos para eu receber alguma coisa. Agora, o trabalhador rural, ele tem que comprovar que ele trabalhou pelo menos 15 anos na zona rural. Então, o pagamento ele fica em um segundo momento. Se a pessoa pagou, tudo bem, é mais fácil de provar. Mas se ela tem a documentação, ela não precisa comprovar esse pagamento. Tá certo, Jefferson, muito obrigada pela sua participação, por vir aqui esclarecer para o pessoal de casa e explicar mais sobre esse que é um direito tão importante, o direito da aposentadoria. Seja sempre bem-vindo, o Jornal Brasil Central está sempre com as portas abertas. Eu que agradeço pelo convite e fico sempre à disposição para tirar qualquer dúvida previdenciária. Tá certo, brigadão.